A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Filho e hoje estamos aqui, dia 9 de maio, 129 dias, lendo a preciosa, gloriosa palavra de Deus ao teu coração. Vamos hoje, pegue a sua caneta e seu bloco de anotações e vamos às referências bíblicas da leitura da Bíblia do dia de hoje. Anote aí, Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 20, Juízes capítulo 10, do versículo 1 ao capítulo 11, versículo 33, e o livro de Jó, capítulo 39. Vamos orar e vamos ler a Bíblia Sagrada. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós vamos ler a tua palavra agora. Fala comigo, fala com teu filho, no nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, que logo após a leitura da Bíblia eu vou fazer a oração da fé. Vamos lá, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 20. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado nas regiões superiores, chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos e disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, o Cristo. E ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor. E tendo Paulo imposto suas mãos sobre eles, veio o Espírito e falava em línguas e profetizavam, e eram ao todo em torno 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de um certo tirano. E isto continuou ali durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo, de modo que até seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os quais tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, o principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre ele, dominando-os, prevaleceu contra eles, de maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus gregos que também habitavam em Éfeso, e o temor caiu sobre eles, e o nome do Senhor era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram seus livros e trouxeram e queimaram diante de todos os homens, e feita a conta o seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Livro de Josué, capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 33.
E depois de Abimeleque levantou-se Tola, filho de Pauá, o filho de Dodô, um homem de Isacar, para defender Israel, e ele habitou em Samim, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos potros. Tinham 30 cidades e são chamados de Avote Jair, até este dia, os quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E os filhos de Israel voltaram a fazer mal diante dos olhos do Senhor e serviram Balaim e Astarote, os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses dos filhos de Amon e os deuses dos filisteus, e abandonaram ao Senhor e não o serviram. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o vendeu nas mãos dos filisteus e as mãos dos filhos de Amon. Daquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram os filhos de Israel, que estava além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Balaim. O Senhor disse aos filhos de Israel: não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas, os naonitas, também vos oprimiram, e vós clamaste a mim, e eu os libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes, e servistes a outros deuses, pelo qual eu não mais vos libertei. Ide e clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamo-nos neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a sua desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram todos e acamparam em Mispa. E todos os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça dos habitantes de Gileade. Ora, capítulo 11 de Juízes. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso, valente. Ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou a Jefté. E uma mulher de Gileade deu à luz a filhos, e os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram a Jefté, e disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, porque és filho de mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com os homens, Jefté com homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. Assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciões de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: vem e ser nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciões de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? Porque agora vinde a mim, agora que estás em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso voltamos a ti agora, para que possamos ir conosco
lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça por todos os habitantes de Gileade. Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa, lutar com os filhos de Amon, o Senhor os entregar diante de mim, eu serei o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedemos de acordo com as tuas palavras. Jefté então foi com os anciãos de Gileade, e todo o povo fez o cabeça sobre eles. E Jefté declarou todas as palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros aos reis de Amon, dizendo: o que tens tu para fazer comigo, que vistes contra mim para lutar em minha terra? E os reis dos filhos de Amon responderam aos mensageiros de Jefté: como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restituí as terras novamente de modo pacífico. Jefté enviou mensageiros novamente aos filhos de Amon e disse: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra dos de Amon, mas quando Israel subiu do Egito, caminhou através do Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis de Edom, dizendo: deixa-me, rogo, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos. De modo semelhante, eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir. E Israel permaneceu em Cádiz. E depois eles seguiram através do deserto, circundaram a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram para o lado leste da terra de Moabe e acamparam do outro lado de Armon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Armon era o limite de Moabe. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom, e Israel lhe disse: deixa-me passar, rogamos, através da tua terra para o meu lugar. Porém Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Seom permitiu que todo o povo e acampou em Jaza e lutou contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, e eles o feriram, e assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus e os habitantes daquela região. E eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo, e Israel, deverias tu possuí-lo? Não possuirás aquilo que o teu Deus, Quemos, te dá para possuíres? Portanto, todos aqueles que diante de nós o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E agora, és melhor tu do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel, ou já lutou contra eles? E quando Israel habitou 300 anos em Esbom, em suas cidades, em Aroer e em suas aldeias, em todas as suas cidades que estão ao longo do termo de Hermon, portanto, por que vós não se recuperas daquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. E o Senhor, que é juiz, julgue neste dia os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia os reis de Amon não atentou para as palavras de Jefté, até que ele enviou. Então o Espírito do Senhor veio até Jefté, e ele atravessou Gileade, Manassés, e atravessou Mispa de Gileade, e ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se tu sem falta entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das minhas portas da casa para me encontrar, quando eu retornar em paz com os filhos de Amon, certamente será do Senhor. Eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefté atravessou os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou
em sua mão. Ele feriu desde Aroer até chegar a Nímite 20 cidades, até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. Vamos ler Jó 39 e vamos finalizar a leitura do dia de hoje. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz, ou consegues marcar quanto as corças dão crias? Consegues contar o número de meses que elas cumprem, ou sabem quando dão à luz? Se elas se curvam, dão à luz aos seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhotes são saudáveis, crescem com milho, seguem adiante e não retornam mais a elas. Quem enviou o livre jumento selvagem, ou quem soltou as amarras do jumento selvagem? Eu lhe dei o deserto por casa e terra estéril por moradia. Ele despreza a multidão da cidade, nem mesmo considera o clamor do condutor. A candeia dos montes é o seu pasto, ele busca todas as coisas verdes. Quererá o unicórnio te servir ou ficar no teu estábulo? Consegues amarrar o unicórnio com sua amarra no arado? Ou irá ele escavar nos vales após ti? Confiarás nele porque sua força é grande, ou deixarás o teu trabalho para ele? Confiarás nele, ou ele trará para casa a tua semente e a juntará ao teu celeiro? Desde tu, graciosas asas ao pavão, ou asas às penas à avestruz, que deixa seus ovos na terra e os aqueces no pó, e se esquece que o pé os pode esmagar e que um animal selvagem pode quebrá-los. Se endurece contra os filhotes como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão e sem medo, porque Deus a privou de sua sabedoria e nem lhe transmitiu o entendimento. Quanto ela se eleva ao alto, ela zomba do cavalo e do seu cavaleiro. Desde tu força ao cavalo, vestisse teu pescoço com um trovão? Consegues espantá-lo como um gafanhoto, e a glória das suas narinas é terrível. Ele escava no vale e regozija sua força, ele vai à frente para encontrar os homens armados. Ele zomba do medo e não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada. A aljava ressoa contra ele, e as lanças cintilantes e o escudo. Ele engole a terra com ferocidade e fúria, nem acredita que este é o som da trombeta. E diz entre as trombetas: ha, ha! Ele cheira a batalha de longe, e os trovões dos capitães e a gritaria. Acaso o falcão voa pela tua sabedoria e estica suas asas em direção ao sul? Acaso a águia se remonta ao seu comando, ou faz ninho no alto? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte. Dali ela vê a presa com seus olhos e contempla de longe. Seus filhotes também chupam o sangue, e de onde os mortos estão, ali ela está. Finalizamos a leitura do dia de hoje, dia 9 de abril, 129 dias lendo a palavra de Deus com você. E hoje eu quero fazer com você a oração da fé, mas é um dia especial, o Dia das Mães. E eu quero saudar aqui todas as mamães do nosso grupo Leia a Bíblia em um Ano, em especial aqui com a minha mãe Valdenice Silva dos Santos e o meu papai Antônio Ferreira. Estão aqui e em nome deles, em especial da minha mãe, eu desejo a todas as mamães do projeto Leia a Bíblia um feliz Dia das Mães. Vamos fazer agora a oração da fé. Curva a sua cabeça e vamos orar. Prepara aí o seu copo com água para você beber após a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui. Deus abençoa todas as mamães, todas aquelas que dão luz e trazem a vida
homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque um dia o Senhor esteve, Pai, foi ali gerado através do Espírito Santo no ventre de Maria. O Senhor nasceu, viveu entre nós, conhece as nossas dores, as nossas perseguições, as nossas fraquezas. O Senhor é Deus e esteve entre nós. E o Senhor nos deu, Pai, poder, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos estendeu a sua mão de misericórdia e de amor. Por isso, Pai, cura o teu filho do alto da cabeça à planta dos pés. Repreendemos no nome de Jesus toda enfermidade, toda seta de Satanás, todo laço do diabo seja desfeito. Abençoa o teu filho neste dia, que ele possa ter um dia abençoado com a sua família, em especial com a sua mãe. Abençoa minha mãe Nice, que está lá no litoral do Paraná, dando a ela muita graça, muita unção, muita saúde. Protege ela neste tempo de pandemia, no nome de Jesus. Se ela for ser vacinada, sê com ela, meu Pai. Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Pegue o seu copo com água, beba e receba o seu milagre, o refrigério de Deus, a paz de Deus na sua vida. Amém? Estaremos aqui novamente amanhã lendo a Bíblia com você, a palavra de Deus que semeada no coração dos homens transforma vidas. Essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra a carne, juntas, medulas, vai até na divisão da alma, porque conhece o espírito do ser humano. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, no nome